tarde. Como já vem sendo hábito, por volta da 1h30 da tarde, mais ou menos, venho aqui conversar um bocadinho convosco sobre vários temas e hoje eu venho aqui conversar sobre uma pergunta que me fazem com muita frequência. Eu costumo dizer, se eu tivesse notas de 100, portanto, tantas notas de 100, se fosse de 500 então nem se fala, se eu tivesse tantas notas de 100, quantas as vezes que me fazem esta pergunta, esta e outra, mas eu vou responder só a uma, o objetivo é responder só a uma. Se eu tivesse tantas notas de 100 como o número de vezes que me fazem esta pergunta, garanto-vos que a minha conta bancária estava super recheada, sem eu ter que fazer mais nada. Ora, qual é a pergunta? E vocês que estão aí, tentem descobrir. Será que sabem qual é a pergunta que me fazem com mais frequência? Eu acho que todos os dias alguém me faz esta pergunta. Olá, Ana Filipa. Olá, beijinho. Portanto, lanço-vos aí o desafio, enquanto nós vamos aqui dizendo mais alguma coisa para ver se compomos aqui o nosso público para conversar comigo. Quem é que consegue vislumbrar, saber qual é a pergunta que me fazem com mais frequência? São duas, uma assim mais ou menos em execo, mas vamos responder a uma. Se calhar, pensando bem, boa tarde, Ricardo. Se calhar, pensando bem, é esta mesmo que me fazem com mais frequência. Quem é que adivinha? Quem é que adivinha? Um brinde. Pois eu vou pensar qual será o brinde. Um brinde para quem adivinhar qual é a pergunta que mais me fazem. Olá, Kátia, bom dia, beijinho. Diana, minha querida, beijinhos. E qual será a pergunta que mais me fazem frequentemente? Sério, fazem-me praticamente todos os dias. No fundo digamos que é mais uma afirmação, mas essa afirmação, olá Fernanda, mas essa afirmação tem uma pergunta implícita, porque a pessoa quando me diz ou quando me afirma aquilo, no fundo está-me a perguntar como é que eu consigo fazer, não é? E vamos ver, a pergunta que mais me fazem, e acho que todos os dias me fazem essa pergunta, é: não consigo vender, como é que eu consigo vender? Portanto, as pessoas dizem, mas eu não consigo vender, mas eu não sei vender. Portanto, implicitamente, temos aqui uma pergunta, como é que eu consigo vender? Será que eu vou conseguir vender? Mónica, como é que... Também é uma das perguntas que me fazem, Mónica, também. Dizem, como é que tu consegues gerir tudo? É assim, é o meu trabalho. Assim, muito rapidamente aqui respondendo à Mónica, é o meu trabalho, é gerir isto tudo. Nem sempre é fácil, mas isso é outra história. Daria aqui vários diretos. Essa pergunta, como é que eu consigo gerir tudo, daria vários diretos. Se bem que a resposta a esta que eu vou fazer também daria vários diretos. Mas vamos aqui falar resumidamente. Portanto, as pessoas dizem, muitas vezes, mas eu não sei vender. Não consigo vender. Como é que eu vou conseguir vender? Então é assim, primeiro tu tens que perceber qual é o ponto em que tu estás, certo? Se tu és nova numa coisa qualquer, se tu és nova, sei lá, numa empresa, se tu és nova a vender, se tu nunca vendeste, é perfeitamente normal que tu sintas e que tenhas esse sentimento, eu não consigo vender. Isto não é para mim porque eu não consigo vender. Eu nunca trabalhei com vendas. Vendas não é para mim. Acreditem, foi também das primeiras coisas que eu disse. Não vou vender nada, nunca na vida vendi, eu não tenho jeito nenhum para vender, não é? Também foi uma das minhas primeiras reações. Então, nós temos que perceber que quando nós estamos a começar qualquer coisa, é óbvio que nós não nos sentimos ainda capacitadas para isso. Portanto, temos que ver em que ponto é que nós estamos. Quem começa normalmente tem essa insegurança, tem essa incerteza de saber se consegue ou não consegue. Portanto, e temos que ver que o processo de vendas passa por vários fatores, pelo mercado, pelo cliente, pelo conhecimento do produto, pelas tendências, pela concorrência e vários outros fatores. E atenção que a concorrência, não encaramos nunca a concorrência de forma negativa. A concorrência é encarada sempre de forma positiva. E nós devemos conhecer a concorrência. E devemos respeitar a concorrência, não é? Quando nós falamos aqui em concorrência, não é de forma nenhuma negativa. Então, se tu achas
que não és um as nas vendas, que não és o número 1 nas vendas, ou que ainda não és o número 1 nas vendas, o que é que tu tens que começar por fazer? Tu tens que começar a ser o especialista nas ações que te vão levar às vendas. Começa, é um dos passos. Torna-te no as, torna-te no número 1 das ações que te vão levar às vendas. Tu tens que promover a tua marca pessoal. Tu tens que ser aquela pessoa que toda a gente quer seguir. Tu tens que ser aquela pessoa que toda a gente quer ser. Tu tens que ser aquela pessoa que está presente. Tu tens que ser aquela pessoa que acompanha, a que mais acompanha, a que mais dá importância ao cliente. Ou seja, tu tens que marcar a tua diferença com a tua marca pessoal. Porque vender aquilo que tu vendes, há se calhar centenas e centenas de pessoas a vender aquilo que tu vendes, certo? Então, porque é que aquela pessoa te vai comprar a ti e não vai comprar as outras todas? Então, desenvolve a tua marca pessoal. Torna-te na número 1 nas ações que te vão levar às vendas, certo? Não te foques no produto que tens na mão, mas nas ações que te vão levar a vender o produto que tens na mão, certo? Então, torna-te realmente um as nessas ações, em promover as ações que te vão levar às vendas. E a venda vai acontecer naturalmente, ok? A dura realidade, e realmente é a dura realidade de muita gente que começa muito entusiasmado, começa com muita esperança e depois quando as coisas começam a correr menos bem ou não correm logo como a pessoa está à espera, o que é que acontece? Desistem. E, exatamente, Mónica, não é o que vendes, é como vendes. Nós conseguimos vender qualquer coisa dependendo da forma como vendemos. Independentemente de haver imensa gente à nossa volta a vender o mesmo, de haver imensa gente à nossa volta a fazer o mesmo. Isto aqui já há muita gente, eu não vou conseguir vender. Consegues se desenvolveres a tua marca pessoal, se te promoveres a ti, se te venderes a ti e se te venderes bem, vais conseguir também vender o produto no meio onde toda a gente vende a mesma coisa que tu, garantidamente. Portanto, é a forma como vendes. E a dura realidade de quem começa realmente é essa. Muitas vezes eu encontro pessoas que dizem eu até já comecei, mas depois não correu bem. Então, porquê é que não correu bem? Já analisaste porquê é que não correu bem? Então, é também extremamente importante manter-se obstinado, persistente, isso é extremamente importante. E quando não consegues, quando não está a correr bem, há várias perguntas que deves colocar a ti mesma. Analisa-te a ti mesma, faz várias perguntas a ti mesma e faz várias perguntas a ti mesma e responde de forma mais sincera e honesta possível. A resposta é para ti. Tu não tens que mostrar ao mundo as respostas são para ti. E quanto mais honesta tu fores com essas respostas, mais facilmente vais conseguir dar a volta à situação. Por exemplo, identifica os teus erros. O que é que estás a fazer errado? O que é que estás a fazer menos bem? O que é que te falta fazer? Analisa o teu produto. Analisa o teu produto. Olá, Susanita, boa tarde, beijinho. Analisa o teu produto e vê o que é que o distingue da concorrência. Estão a ver como a concorrência é positiva? É positiva e há clientes para todos os produtos, certo? O cliente daquele produto provavelmente não é o cliente do teu produto, ok? Então, analisa o teu produto e vê o que é que o distingue da concorrência. O que é que ele tem de diferente, não é? O que é que tu vais pegar de diferente, o que é que tu vais mostrar de diferente no teu produto. Depois, mede a qualidade que o teu produto tem relativamente a outro produto similar que há no mercado, certo? E vê o preço, porque ninguém vai querer pagar mais por um produto que tem menos qualidade, portanto mede o nível da qualidade. Isto tem a ver com algo muito importante que é, e eu já tinha falado no vídeo, não sei se foi foi ontem, é extremamente importante tu conheceres muito, muito bem o teu produto, certo? E tu só consegues medir a qualidade do teu produto, como é que ele se posiciona em termos de qualidade no mercado, se tu conheceres muito, muito bem. Depois,
quando tu apresentas o teu produto, tu estás a apresentar de forma explícita e correta os benefícios do produto? Aqui está o busilis da questão. Tu apresentas o teu produto logo de chofre ou tu apresentas os benefícios do teu produto? Repara, ninguém está para comprar uma coisa só para te fazer o jeito, certo? Não vais comprar nada só para te fazer o jeito. Vou-vos dar um exemplo, de um exemplo que se passou comigo. E como se passa comigo, passa-se com imensas pessoas. E este exemplo até é um produto que não tem nada a ver com a área com que eu trabalho. Eu recebo várias vezes no meu Messenger várias mensagens de pessoas a querer vender-me tudo e mais alguma coisa. E sinceramente, aquilo irrita-me. Sério, irritam-me. E ouçam, eu tenho um produto para vender, tenho um serviço para vender, mas irrita-me quando de repente o meu Messenger aparece e a primeira coisa que lá está é: queres comprar? What? E agora há pouco tempo entrou alguém pelo meu Messenger a tentar vender-me um produto, um livro. E eu, na minha resposta, disse que pronto, que aquela forma de abordagem não seria já a mais correta e disse: já imaginou quantas mensagens, quantas pessoas fazem o mesmo que está a fazer, simplesmente mandam mensagens atrás de mensagens no Messenger das pessoas a perguntar: quer comprar isto? Já reparou que as pessoas ficam saturadas e muitas delas já nem sequer leem o que está, quanto mais comprar. Aí a pessoa respondeu: mas se não for assim eu não vendo. Assim é que não vai vender. E então fui explicando, se calhar era bom fazer uma boa estratégia de atração para que a pessoa visse benefício na compra disso. E fui ali falando um pouquinho para ver se o senhor acordava um bocadinho para a vida e começava a fazer algumas coisas diferentes. E a reação foi: provavelmente a senhora não tem a mínima noção do que é qualidade, porque muitos dos nossos amigos em comum já compraram o meu livro e eu acho-o excelente. Eu já nem respondi. Porquê? Porque qual era a minha necessidade? Qual foi a necessidade que ele me apresentou, certo? Ele só me perguntou: não gosta do género de X? Portanto, nem sequer vou identificar para não gosta do género X? Sim, eu gosto. Mas o que é que aquele livro especificamente me trazeria como benefício? Porquê é que era importante eu comprar aquele... Mónica. Ai, Mónica. Então é assim, qual era o benefício que eu tinha em comprar aquele livro? Ele não conseguiu explicar-me porque é que era importante para mim comprar aquele livro. Qual era a solução? Ou seja, ele não me estudou previamente como cliente. Se ele tivesse estudado previamente como cliente, a primeira coisa que ele iria falar quando falasse comigo era saber qual era a minha necessidade, aquilo que eu realmente estava a sentir naquele momento e apresentar-me uma solução. E a solução podia ser aquele livro, certo? Então, agora é assim: por carga d'água é que eu vou comprar só mais um livro para fazer o jeito ao senhor? Não me interessa. Certo? Porque eu também concordo que as pessoas não me vão fazer um jeito a mim só porque eu tenho uma coisa para vender. Portanto, quando tu apresentas um produto, apresentas o benefício e a solução do produto, isso é o grande busilis da questão. É extremamente importante, certo? Portanto, quando apresentamos um produto, se o benefício desse produto está a ser bem explícito e apresentado de forma correta. Depois, como é que tu estás a publicitar o teu produto? Estás a publicitá-lo da mesma forma que 500 pessoas fazem? Estás a apresentar e publicitar o teu produto da forma tão corriqueira e irritante como toda a gente já faz nas redes sociais? É que se tu estás a fazer exatamente da mesma maneira, corres o risco das pessoas já nem sequer olharem para ti. Tu podes ser a melhor do mundo,
mas tu estás a fazer exatamente igual às outras pessoas, aquilo que já irrita a toda a gente. Então não faças, pelo amor de Deus, ok? Por exemplo, houve uma altura que havia nas redes sociais uma onda do desafiar-me a vender 100 não sei das quantas, desafiaram a vender 100 sabonetes, por exemplo. E havia pessoas que diziam, mandavam mensagem no Messenger privado, diziam, compra-me lá, se faz favor, um sabonete, porque eu fui desafiada a vender 100. O que é que eu tinha a ver com isso? Sei lá eu como é que é o teu sabonete. Ali a vizinha do lado tem um sabonetinho tão bonitinho, tão bem embalado e ela é tão simpática e até diz que aquele sabonetinho até pode servir como decoração, olha um benefício tão giro. E aquele sabonetinho da vizinha ao lado, tão bem embaladinho, até pode não ter a qualidade do teu sabonete. Então, que ela eu saber que tu tinhas sido desafiado. A mim não faz nada. Agora, eu quero saber qual é o benefício que o teu sabonete me vai dar. Se for um benefício porreiro, não é? E que seja uma solução para mim, eu se calhar não te compro um, se calhar te compro 4 ou 5. Estão a ver a diferença entre uma coisa e outra? Então, como é que nós estamos a publicitar o nosso produto? Quais são os canais que nós utilizamos para divulgar o nosso produto? Estamos a rentabilizar devidamente esses canais? Portanto, isto são tudo perguntas que nós devemos colocar a nós próprias. Exato, Mónica. Compra-me lá, se faz favor, que é muito bom. Mas é bom porquê? É bom para ti, é que eu sei que é bom. O que é que isso me vai trazer de útil? Não é? Então andava a comprar, imagina se nós comprássemos a toda a gente que entra pela janelinha do nosso computador adentro e dizia, compra-me lá isto que é muito bom. Imagina se nós comprássemos a toda a gente assim. Não havia dinheiro que aguentava, não é? Portanto, nós temos que selecionar. Então, os canais que tu estás a utilizar para fazer publicidade do teu produto. Quais são os canais? Estás a rentabilizá-los da forma correta? Então, isto são tudo perguntas que deves fazer a ti mesma, que deves fazer uma análise quando não estás a conseguir vender ou quando não estás a conseguir vender exatamente aquilo que tu querias, os valores que tu querias, faz estas perguntas e outras, faz estas questões a ti mesma, analisa seriamente aquilo que estás a fazer, sê muito, muito honesta contigo própria para tentares encontrar os erros. Quais são os erros que tu estás a cometer que estão a originar que as vendas não surjam ou não surjam da forma como tu querias. Depois, extremamente importante, e nós esquecemos quase sempre disso, que é o nosso cliente. Quem é o teu cliente? Já definiste o teu cliente ideal? Já definiste as características do teu cliente ideal? Quem é ele? O que é que ele faz? Quando é que ele está disponível? O que é que ele necessita? É que reparem, se nós não conhecemos o nosso cliente ideal, nós não conseguimos chegar até ele. Como é que nós chegamos a um cliente se não sabemos quem ele é e quais são as características dele? Não é? Que motivo levará o cliente a comprar-nos alguma coisa? O erro, muitas vezes, é nós não definirmos o nosso cliente ideal. O teu cliente ideal é um cliente jovem? São mulheres solteiras que não têm uma responsabilidade familiar e já têm uma certa liberdade nesse sentido e que gostam, sei lá, de estar bem e gostam de andar a passear. O teu cliente ideal é um conjunto de mães que têm filhos, que trabalham, que estão super ocupadas, que precisam desanuviar a cabeça e precisam de um rendimento para as ajudar a colmatar todas as despesas e a dar mais qualidade de vida aos filhos. O teu cliente ideal, sei lá, são já pessoas reformadas que precisam apenas de uma ocupação, de algo interessante para fazer, para se manterem ocupados. É que falar, por exemplo, para uma mãe com 2 ou 3 filhos, que está completamente passada com o emprego, que tem alguma dificuldade em poder comprar tudo aquilo que necessita. Falar para um público deste, para um cliente deste, não é a mesma coisa que estar a falar, sei lá, para uma pessoa que já está reformada e que apenas quer ter uma ocupação e apenas quer sentir-se bem, porque quer continuar a sentir-se útil de qualquer forma.
o discurso é completamente diferente para um, o discurso é completamente diferente para outro. A forma como tu chegas a um não é a mesma forma como tu chegas a outro. Então, começa a definir qual é o teu cliente ideal, quem é o teu cliente, qual é, que nicho de clientes é que tu queres atingir, que nicho de clientes é que tu queres chegar, como é que vais chegar até eles. Portanto, se não os conheceres bem, não consegues chegar até eles. Então, e muitas vezes o erro é esse, é nós não definirmos o nosso cliente ideal e acharmos que estamos a falar para toda a gente e que toda a gente é nosso cliente. Não, nem toda a gente é nosso cliente, nem toda a gente é o ideal para trabalhar connosco ou para nos comprar. O motivo não será a coisa em si, será a maneira como embrulhamos a coisa, tal e qual. É a maneira como embrulhamos a coisa, não é? Exatamente. Depois, muito importante, não desesperes. Não desesperes e não faças a asneira porque estás desesperada. Ou seja, se tu estás desesperada porque não vendes e precisas de dinheiro, epá, não vão querer vender a todo custo, não vão querer impingir a todo custo. O cliente vai sentir-se defraudado, o cliente não vai gostar da história, não vai querer que se lhe esteja a impingir as coisas só porque tu precisas e estás desesperado. Não, para, analisa, estuda, pede ajuda a quem sabe um bocadinho mais. Não alimentes um mercado que já está saturado com mesmices, com a mesma coisa, com a mesma forma de abordagem, ok? Resumindo, faz diferente para teres... Eu creio que foi o Einstein que dizia qualquer coisa do género. É loucura, completamente louco, quereres ter resultados diferentes a fazer a mesma coisa. Portanto, há que marcar a diferença. Para teres resultados diferentes, tu tens que ser diferente. Ou seja, lamentar não adianta. Lamentar-nos e não fazer nada para alterar a situação não nos adianta, certo? Então, resumindo, conhece bem o teu produto. Não vendas produto, vende soluções. E quando eu falo em produto, e para quem trabalha em multinível, quando eu falo em produto, em venda de produto, não significa só vender um produto, não significa vender um creme. O teu produto pode ser quereres inscrever alguém na tua equipa, certo? Portanto, o teu cliente, aqui neste caso, pode ser quem é que tu queres inscrever na tua equipa. Quem é que são as pessoas ideais para tu inscreveres na tua equipa? Para quem é que tu estás a falar? Que tipo de pessoas é que tu queres atingir, ok? Então, vende soluções, não vendas o produto, não empurres os produtos aos teus clientes. Ser muito mais sensível às necessidades do teu cliente do que à necessidade que tu tens de ganhar dinheiro. Aprende, portanto isto pode parecer que é doideira, agora vou pensar mais nas necessidades do meu cliente do que na minha necessidade de ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Só que se tu pensares assim, tu não vais ser sensível àquilo que está à tua volta, vais ter sempre aquela sensação de impingir, empurrar a todo custo, porque o teu grande objetivo ali é ganhar dinheiro a qualquer custo. E se entrares nessa situação, não vai resultar. É assim, pode resultar momentaneamente, certo? Há pessoas que têm um crescimento brutal com este tipo de abordagem, de divulgação pura e dura do produto. Mas dá muito mais trabalho, tens que estar muito mais horas ali de volta daquilo e não vai durar para sempre. Ou estás sempre ou não vai durar para sempre. Mais tarde ou mais cedo desmorona, ok? E um bocadinho também por experiência. Então, se queres construir algo sólido, sustentável, que vai crescer e que se mantém depois num nível de solidez grande, então não faças divulgação pura e dura, não impinjas nada. Foca-te nas soluções que tu tens a apresentar para o teu cliente. Adota soluções de venda criativas e flexíveis. Estabelece uma relação de confiança com o teu cliente que é extremamente importante.
Uma relação de confiança é extremamente importante. E já vimos qual é a importância dessa relação de confiança que tu estabeleces com o teu cliente, ok? Porque assim, tu tens muito mais para lhe oferecer do que um produto ou um serviço. O produto que tu tens para lhe oferecer é apenas uma parte daquilo que tu tens, porque depois tu tens o atendimento, a tua presença, a tua honestidade, a segurança que tu transmites, que tu lhe transmites, a tua sinceridade, a tua competência, a tua empatia, a tua presença. É isso que tu tens para lhe oferecer, muito mais do que o produto. Então, por exemplo, uma excelente forma de tu criar uma relação de confiança com o teu cliente é mostrar-te. Se tu não te mostras, se ele não te conhece, como é que ele vai ter confiança em ti? Se eu te dissesse assim, e este exemplo eu também o aprendi, faz todo sentido, parece que é uma coisa parva, mas faz todo sentido. Olha, vai lá procurar a Maria Guilhermina, porque, epá, ela é muito fixe. Vocês perguntam, vou procurar quem? A Maria Guilhermina. Quem? Epá, a Maria Guilhermina. Que raio que é a Maria Guilhermina? Não sabes quem é a Maria Guilhermina? Epá, mora ali na rua embaixo. Sim, mas não sei qual é a rua de baixo, nunca a vi. É a mesma coisa que o cliente, a mesma reação que o cliente tem de vocês quando não vos conhece. Portanto, para estabelecer uma relação de confiança com o vosso cliente, vocês têm que obrigatoriamente se mostrar. Vocês têm que estar presentes, quer seja presencialmente, quer seja em redes sociais. Como é que vocês vão estar presentes nas redes sociais? Mostrando-se. Respondam comentem aquilo que as pessoas perguntam no vosso perfil, na vossa página, façam comentários simpáticos, respondam a todas as dúvidas, esclareçam, sei lá, em outros grupos, comentem aquilo que as pessoas vão fazendo. Não comentem logo a dizer, olha eu tenho, olha eu vendo, olha eu tenho isto. Não, comentem com algo útil que pode ser bom para a pessoa naquele momento. E as pessoas vão começando a ver que vocês estão presentes, vão começando a ver quem são vocês. Mostrem que sabem do assunto, saibam essencialmente ouvir. Portanto, tenham uma presença agradável, simpática e útil nas redes sociais para que as pessoas comecem a ter uma relação de confiança convosco, saibam ouvir. Uma das formas... Agora não dá. Uma das formas que nós podemos marcar uma relação de confiança com os nossos clientes, por exemplo, é utilizar uma boa estratégia de mail marketing. Não é? Portanto, aquela relação que nós vamos criando com os nossos clientes. E por fim, encara todas as objeções que te dão. Há pessoas que quando, há vendedores e há pessoas que quando têm muitas objeções do outro lado desistem porque acham que aquilo já é uma forma de não conseguir atingir aquele cliente. Não, encara de frente todas as objeções porque cada objeção pode ser um ponto de partida para uma venda. Não te esqueças que uma objeção muitas vezes é uma dúvida que o cliente quer ver esclarecida. E se tu esclareceres convenientemente, com eficácia, provavelmente tu tens uma venda fechada depois de uma objeção. Portanto, as objeções não devem ser rejeitadas, não devemos desistir, mas sim pegar nelas como um ponto de partida para a venda, ok? E pronto, já estamos aqui há muito tempo. Entretanto, vocês não foram fazendo mais perguntas, provavelmente todos tinham em mente esta pergunta e espero que vos tenha sido útil. Se quiseres que partilhe mais coisas contigo, basta comentar, envia-me mensagem, porque no fundo é isso que eu faço. Ajudo outras pessoas também a conseguir ter sucesso no seu trabalho de empreendedorismo, a ter sucesso no seu trabalho em multinível, porque é isso que eu faço.
Portanto, eu ajudo as pessoas também a conseguir e a ter uma comunicação eficaz com o cliente. Portanto, se isto te interessa, envia a mensagem que nós depois podemos conversar mais um pouquinho. Agora, está na hora de eu ir almoçar, porque ainda não almocei, ok? Beijinhos. Se foi útil e se achas que é útil para outras pessoas, partilha o vídeo, convida as pessoas a assistir.